Seis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei e as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador.
Jesus, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor aí da sua casa, que você possa louvar com as suas palmas aí de onde você estiver nos assistindo. Eu louvo a Deus pela sua vida, por estar aqui com a gente nesta noite. E toda a honra e glória ao nosso Senhor, amém? Estamos aqui nessa noite fria, que escolhemos estar voltados aos pés de Deus, voltados a Ele, a aprender mais da palavra dEle, para que estejamos firmados nele, amém? E o texto de Números 15, 37, ele nos diz: O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que eles e os descendentes ponham pingentes nas pontas das suas capas, e em cada pingente ponham um cordão azul. Quando vocês virem esses pingentes, lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, e também praticarão esses mandamentos e não serão infiéis, seguindo os desejos do coração de vocês e dos seus olhos. Os pingentes farão com que vocês lembrem de todos os meus mandamentos e os sigam em tudo. Assim, vocês serão um povo separado só para mim. Eu sou o Senhor, o Deus que os tirou do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém? Que nós possamos estar voltados ao Senhor, voltados a ouvir aquilo que Ele quer de nós, que nós possamos estar voltados a consagrar, como diz essa canção que cantamos agora há pouco, consagrar a nossa vida, consagrar as nossas atitudes, as nossas palavras, que possamos consagrar somente a Ele. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos, ó Pai, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estarmos cultuando a Ti, Senhor, aquele que é o único digno de todo louvor, de toda a nossa adoração, ó Pai, aquele a quem nós escolhemos seguir, mas que antes mesmo de que nós escolhêssemos, ó Pai, o Senhor nos escolheu, ó Pai, o Senhor nos escolheu nos amar, ó Pai, o Senhor nos escolheu e nós te louvamos e te agradecemos por isso, ó Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos através da tecnologia, Senhor, estarmos nos encontrando nesta noite, Senhor, neste domingo, ó Pai, que nós possamos, Senhor, estar aqui unidos, mesmo cada um em sua casa, mesmo nesse tempo de quarentena, que nós temos que nos afastar, ó Pai, fisicamente, que nós possamos estar com os nossos corações aquecidos aqui, com os nossos corações voltados, ó Pai, somente a Ti, ó Pai, te rendendo louvores, engrandecendo o Teu santo nome, ó Pai. Esteja conosco, Senhor, durante esta noite. Usa a vida do pastor, ó Pai, que vai trazer mais da Tua palavra, Senhor. Esteja, Senhor, guiando todos os momentos, Senhor. Nós te entregamos este louvor que é somente a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Saudamos os nossos irmãos e irmãs com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E louvamos a Deus porque você está aí conosco, está para cultuar, para celebrar o nome daquele que vive, o nome daquele que tem cuidado de nós. E não podemos deixar de iniciar o nosso culto sem antes cumprimentarmos a cada mamãe pelo dia que está neste momento vivendo. Hoje é domingo do Dia das Mães e eu creio que todas as mães estão e permanecerão debaixo da bênção e da graça do nosso Deus. Talvez muitas mamães gostassem que, ou preferissem que os seus filhos e filhas estivessem próximos para este momento. Talvez muitos de nós, filhos e filhas, gostaríamos de estar juntos às nossas mamães neste dia, mas aprove a Deus que tivéssemos
ligados em oração, abençoando a vida das nossas mães. Eu também havia, desde o início deste ano, programado com a minha família, que em julho nós estaríamos lá no interior com a minha mãe, com o meu pai, e entendemos, como nos diz a palavra, que o coração do homem e da mulher pode fazer planos, mas a resposta certa vem sempre dos lábios do Senhor. Então, mamãe, sinta-se abraçada, permaneceremos em oração pela sua vida. Você é extremamente importante no seu lar, na vida do seu filho, na vida da sua filha. E neste culto que nos reunimos no nome de Jesus, nós temos avisos importantes para compartilhar com cada um de vocês. Temos já a semana iniciada neste domingo e nós temos alguns encontros que vão acontecer no decorrer desta semana. Então não se esqueça que na próxima terça-feira, às 14h30, nós temos a tarde da bênção. Nós também teremos na quarta-feira uma live da mocidade que vai acontecer através do Instagram. É muito importante que você esteja atento ao tema que será tratado. É muito importante que você esteja seguindo a Igreja Metodista em Campo Belo no Instagram. E o endereço é @metodista_Campo-Belo. Marque aí na sua agenda para que você participe conosco da live na próxima quarta-feira. Na quinta, nós temos o nosso culto de oração, através também do canal da igreja no YouTube. Na sexta, nós teremos um discipulado com intercessores, que vai acontecer no Zoom. A pastora Laura, que é a pastora coadjutora da Igreja Metodista em Itaberaba, esposa do pastor Tiago Valentim, estará conosco neste encontro, ministrando. E o entendimento da nossa irmã Deise, que é a coordenadora do Ministério de Oração e Intercessão, é que a intercessão é um tema que está disponível para toda a igreja. Todos nós temos que ter um compromisso com a intercessão, um compromisso com a oração. Então, independente de você fazer ou não parte do Ministério de Oração e Intercessão da Igreja em Campo Belo, você, caso queira, já está convidado para participar conosco. Fique atento aos grupos da igreja, que nós vamos disponibilizar o link para esta live, para este encontro de intercessores na sexta-feira. E caso você ainda não seja membro da igreja e não esteja em nenhum grupo da igreja, peça para algum irmão ou irmã que você conheça para que ele compartilhe, envie o link com você. Não se esqueça desse nosso compromisso na próxima sexta-feira com este encontro através do aplicativo Zoom. E no sábado nós teremos um encontro de discipulado com os homens da igreja. Fazendo aí uma parceria com a Sociedade de Homens, nós vamos disponibilizar no link, na verdade no canal da igreja no YouTube, um vídeo, uma ministração para os homens, ou de Homem para Homem 2. Nós já temos lá no canal da igreja uma ministração de Homem para Homem, que é a primeira gravação, e agora nós vamos disponibilizar a segunda palavra de Homem para Homem, uma palavra de encorajamento, uma palavra para edificar a sua vida. Eu acredito que esses são os avisos que nós temos, né? E para que você não perca de vista esses avisos, basta que você acesse o perfil da nossa igreja no Facebook, Igreja Metodista em Campo Belo. Basta que você nos siga no Instagram, porque também estas informações estarão por lá. Basta que você entre em contato com alguém da igreja pedindo estas artes e estas informações, tá bom? Nós contamos com a sua participação nas programações que realizaremos a partir de terça-feira desta semana, com a permissão de Deus. Louvamos a Deus pela vida daqueles e daquelas que têm contribuído com seus dízimos, com as suas ofertas. Louvamos a Deus por aqueles e aquelas que têm se esforçado por devolver ao Senhor aquilo que é do Senhor. E nós, logo depois que anunciarmos aqui os dados que temos para que você continue enviando o seu dízimo e oferta, nós vamos orar pela vida dos dizimistas e ofertantes. Então nós temos aí os dados para que você possa fazer uma transferência bancária, Banco Bradesco, temos a razão social, o CNPJ, a agência, a conta corrente. Já são dados que nós estamos compartilhando
desde quando iniciamos as transmissões. Caso você ainda não tenha, pode pedir para qualquer membro da igreja que nós vamos compartilhar com você. Para você que deseja ofertar para as cestas básicas da AMAS, aí é uma outra conta, que é a conta do Banco Itaú. Também temos aí na sua tela a razão social, o CNPJ, o Banco Itaú, a agência, a conta corrente. E você também pode contribuir através do PicPay. Nós temos aí um código e você pode instalar um leitor de código no seu celular, e você vai aproximar, quando você instalar o leitor de código, o seu celular deste QR Code, e ele vai automaticamente levar você para uma outra página, para um outro link em que você poderá fazer com segurança a sua transferência. Caso você também necessite de ajuda, o Ministério de Comunicação da Igreja está à sua disposição para oferecer esta ajuda. Então nós vamos orar neste momento. Hoje, segundo domingo, nós tivemos pela manhã a distribuição das cestas básicas através da AMAS, e nós também louvamos a Deus pela sua vida, por você que ofertou especificamente para ajudar nas cestas básicas, a você que enviou o seu alimento para a composição das cestas. A nossa gratidão fica aqui registrada. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, te louvamos pela vida desta igreja viva, desta igreja contagiante, que é a Igreja Metodista em Campo Belo. Te louvamos pelas programações que acontecerão no decorrer desta semana. Pedimos a tua bênção sobre a vida de cada líder, sobre cada atividade, que cada atividade possa continuar tendo como pano de fundo a evangelização e a expansão do teu reino. Senhor, nesta noite, nós também te rendemos graças pela vida dos dizimistas, pela vida dos ofertantes, pela vida dos voluntários da tua igreja. Sabemos que os dias são difíceis, e neste momento nós também queremos clamar pela vida dos desempregados, clamamos pela vida dos profissionais autônomos, liberais, empresários. Clamamos, Pai, pelas indústrias, pelas empresas do nosso país, e te pedimos, Deus, tenha misericórdia, Pai, do viés econômico e financeiro da nossa nação. Tem misericórdia, Deus, das vidas que nesta noite não têm o que compartilhar nas mesas de suas casas. Senhor, obrigado, Pai, pela AMAS que tem auxiliado famílias necessitadas. Obrigado, Deus, porque nesta nossa igreja há também homens e mulheres dispostos e disponíveis a contribuir com alimentos, a contribuir, ó Deus, com valores, para que nós continuemos, ó Pai, montando as nossas cestas e entregando para aqueles e aquelas que delas necessitam. Esta, Senhor, é a nossa oração. Ah, Senhor, visita a nossa despensa nesta noite com a tua provisão. Visita, Senhor, no nome de Jesus, as nossas mesas. Muito obrigado, Pai, pelo pão. Muito obrigado pelo alimento. Muito obrigado pelo azeite. Muito obrigado pela farinha. Mas muito obrigado principalmente por tua palavra, pois não só de pão viverá o homem e a mulher, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Senhor, além do alimento físico, material, nós necessitamos do alimento espiritual. Portanto, continue conduzindo as nossas vidas no decorrer deste culto, e prepara agora os nossos corações através do louvor, através da adoração, para que depois então possamos acolher a tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que é penetrante, a tua palavra que traz novidade de vida sobre as nossas vidas. É em nome de Cristo que oramos e por tudo te agradecemos. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, amém? Ok. Essa canção, ela diz que nós não podemos esconder nada do Senhor, que tudo Ele pode ver, Ele pode sondar lá no íntimo do nosso coração, que nós estejamos totalmente prostrados a Ele, para que Ele possa vir a nos sondar, mesmo naquela angústia lá no fundo, que às vezes a gente disfarça, para ninguém perceber, aquela preocupação. Que Ele possa sondar o nosso coração agora e levar a nossa vida.
Amém? Que Ele possa nos erguer, trazer paz ao nosso coração. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Possamos sentir agora, vem Senhor, vem ó Pai, invade os nossos corações, Senhor, invade ó Pai. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Obrigada, Senhor. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, e os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, e os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Obrigada, Senhor, porque podemos sentir a tua paz, Senhor, invadindo as nossas casas, invadindo os nossos corações, invadindo o nosso dia a dia, as nossas vidas, ó Pai. Obrigada, Senhor, obrigada, te louvamos, Senhor, engrandecemos o teu santo nome, que o Senhor possa nos sondar nesta noite, que o Senhor possa sondar os nossos sentimentos, sondar o nosso coração, os nossos pensamentos, ó Pai, e que, Senhor, nós estejamos totalmente abertos, ó Pai, estamos aqui. Estamos totalmente abertos a ouvir de Ti, ó Pai, a Te sentir, ó Pai, aqui na nossa casa, ó Pai, a Te sentir passeando no nosso dia a dia, Senhor. Obrigada, Pai. Te louvamos, recebe todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa reverência a Ti, ó Pai. Te adoramos, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.
momento eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7. Estamos no segundo domingo de maio, mês da família. E à luz desta passagem, lendo estes versículos do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do 24 até o 27, nós vamos encontrar uma família bem estruturada, uma família bem sucedida, uma família firmada sobre um sólido fundamento. Leiamos então Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso de número 24. Abra sua Bíblia, abra o seu aplicativo, ou apenas ouça a leitura desta palavra que é viva e não pode voltar vazia. Estamos com saudades de você, estamos com saudade do nosso rebanho, com saudade daqueles e daquelas que o Senhor entregou em nossas mãos para pastorear-nos durante o tempo em que aqui permanecermos. Ouvimos, nesta última sexta-feira, a coletiva com o governador do estado e também com o prefeito, e já sabemos que houve uma prorrogação desta quarentena até o dia 31 de maio. Então é certo que durante este período nós vamos continuar transmitindo os nossos cultos. E aí você vai continuar sendo alimentado pela palavra dos cultos, vai ser alimentado pela devocional diária, vai ser alimentado e alimentada pelo roteiro para o culto doméstico, ou seja, nós vamos criando mecanismos para que neste tempo de quarentena a palavra continue sendo pregada e o rebanho continue sendo sustentado. Não posso deixar de passar aqui, desapercebido ou sem nenhuma menção, o cuidado da nossa irmã Marisa com o altar da casa do Senhor, e nós louvamos a Deus pelo cuidado dela, colocando aqui no nosso altar esta bela toalha. O altar não é do pastor Alex, o altar não é da igreja metodista, o altar é do Senhor, e é por isso que ele sempre está muito bem cuidado e ornamentado. E nós louvamos a Deus pela vida da irmã Marisa, louvamos a Deus pela vida da Deisimar, pela vida da Lu, que são as coordenadoras do nosso ministério de diaconia. Temos irmãs especiais, irmãos que compõem este ministério, que sempre vai trabalhando nos bastidores. Ouçamos, irmãos e irmãs, ouçamos o que nos diz a palavra de Deus em Mateus, no capítulo de número 7, 24. Os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Oremos, Pai. A Tua palavra foi lida, anunciada, mais uma vez publicada, e nós cremos que ela não vai voltar vazia, porque o Teu Espírito é aquele que nos revela a Tua palavra, é aquele que nos faz abraçar e obedecer os ensinamentos que através desta palavra o Senhor ministra nos nossos corações. Visita, Senhor, mais uma vez esta casa, visita mais uma vez esta família, visita as mães que estão conosco neste culto, Pai, que cada mãe seja fortalecida, seja abençoada, seja alicerçada sobre a rocha que é Jesus. Esta, Senhor, é a nossa oração e por tudo nós te agradecemos em nome de nosso Senhor e de nosso Salvador, Jesus, o justo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, domingo comemorativo do Dia das Mães, mês da família, tempo de celebração, tempo de gratidão,
tempo de ouvirmos atentamente a palavra do Senhor e discernirmos o tempo e o momento que vivemos na terra enquanto igreja, enquanto noiva de Jesus Cristo, enquanto noiva do noivo que virá para buscá-la, que virá para arrebatá-la. Assim como cada pessoa, as famílias também precisam ser edificadas sobre a rocha que é Jesus Cristo. Na individualidade, cada um de nós devemos ser firmados sobre a rocha. E na coletividade, toda a igreja deve estar firmada sobre a rocha. Costumamos dizer que a salvação é individual, a prestação de contas será individual, mas nós compreendemos que o caminho que nos leva ao desenvolvimento da nossa salvação, ele também é um caminho coletivo. Nós construímos juntos este caminho. Nós não somos ilhas, dependemos uns dos outros, devemos interceder uns pelos outros, devemos clamar uns pelos outros, devemos estimular uns aos outros, devemos fazer o bem principalmente aos da família da fé, e de uma maneira muito fantástica e pontual, o profeta Isaías resumiu dizendo: um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse: sê forte. Aqui, analisando esta passagem de Mateus 7, do verso 24 ao verso de número 27, nós podemos refletir a respeito das famílias da terra e podemos também observar o enfrentamento que estas famílias que estão espalhadas sobre a terra vão no dia a dia desenvolvendo frente às tempestades que vão encontrando. Quais são as tempestades que a sua família tem vivido e enfrentado nestes dias, meus irmãos e minhas irmãs? Olhando para a coletividade, olhando para a humanidade, olhando para o globo, olhando para os continentes, nós vamos percebendo que há milhões e bilhões de famílias que estão lutando contra o mesmo inimigo, estão lutando contra o mesmo obstáculo, estão lutando contra um vírus, estão lutando contra uma pandemia. E o verso de número 25, que nós já lemos e agora estamos explanando, ele está nos dizendo que chuvas, rios e ventos estavam presentes no contexto de uma família, de uma casa, estavam presentes no contexto de pessoas que habitavam um lugar comum, pessoas que estavam debaixo do mesmo teto. E diz o 25, de acordo com a sua conferência agora aí na tela: e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Na dimensão espiritual nós podemos ter ou fazer uma leitura do que está acontecendo neste exato momento com as nossas famílias. Na dimensão espiritual, a chuva está caindo, os rios estão transbordando, os ventos estão soprando e estão dando com ímpeto contra a nossa casa. Muitos de nós estamos experimentando, meus irmãos e minhas irmãs, lamentavelmente, momento de despedidas de pessoas que amamos. Hoje, pela manhã, tive a oportunidade de acompanhar, na verdade, uma amiga que estava se despedindo dos restos mortais de seu querido esposo. E ela, então, entra em contato pedindo para que eu pudesse virtualmente participar com ela daquele momento. Um momento inusitado para ela, um momento novo para ela, um momento inusitado para mim, um momento novo para mim. E é lamentável também que neste contexto de pandemia, muitas famílias, milhares de famílias, não estão podendo se despedir com mais tempo de seus entes queridos em razão de um protocolo que há por causa do coronavírus. Temos notícias de que os corpos estão sendo colocados em urnas, dentro de plásticos.
Pouquíssimos membros da família podem estar presentes ali em no máximo 10 minutos para se despedirem do corpo. Que tristeza, que dias difíceis, dias em que os rios estão transbordando contra a vida de homens, de mulheres, contra a vida de povos, de nações, dias em que nós estamos observando, meus irmãos e minhas irmãs, a velocidade voraz que os ventos estão soprando e que os ventos estão dando com ímpeto contra as nossas casas. Quantos de nós, no dia a dia, já não conseguimos discernir a opressão que há sobre a cidade? Quantos de nós já não conseguimos discernir, irmãos, irmãs, o terror noturno rondando as nossas vidas e as nossas casas? Na verdade, voltando para o verso de número 25, esses rios e esses ventos bem podem ser as lutas que estamos enfrentando. Esses rios e esses ventos podem significar os desafios atuais, as crises mundiais, as dificuldades que a família está enfrentando, a dificuldade que empresários estão enfrentando, a dificuldade que pais e mães de família estão enfrentando para poder dar de comer aos seus filhos, a dificuldade que pessoas que recentemente receberam a notícia do desemprego estão enfrentando. Na verdade, o objetivo principal do inimigo é atingir a família. Quando o inimigo fere a família, quando o inimigo investe contra a família, ele consegue ferir o Estado, ele consegue ferir a escola, ele consegue prejudicar a igreja e, consequentemente, ele consegue tocar na sociedade. As estratégias do inimigo são muito conhecidas por todos nós, meus irmãos e minhas irmãs. O sexo desenfreado, liberal, as bebidas, as drogas, o consumismo, o ativismo, a falta de tempo. O inimigo continua armando laços para envolver e para desintegrar a família. As tempestades às vezes são as provações que nós estamos passando. As tentações, as lutas, a insegurança vista e também enfrentada na sociedade que nós vivemos. Quantos laços têm sido armados e quantas famílias estão neste exato momento enfrentando momentos de angústias. Quantas famílias estão enfrentando nesta noite momento de luto, momento em que perderam pessoas que amavam. Quantas famílias estão angustiadas agora porque estão com familiares internados, estão com familiares em quarentena, estão com familiares que estão sofrendo, que estão respirando apenas com o auxílio de respiradores mecânicos. Irmãos, irmãs, muitos momentos de dor, de desafios, estão presentes, pois há tempestades que estão assolando, há tempestades que estão caindo, há nuvens densas que estão sobre a vida de homens, de mulheres, de jovens, há nuvens densas na dimensão espiritual que estão trazendo opressão sobre a cidade, sobre o Estado e consequentemente sobre a nação. Embora nós possamos perceber aqui, nestes versículos que lemos, as famílias e as tempestades, nós também, na continuidade destes versículos, podemos encontrar a realidade da família e do sólido fundamento. Embora existam rios que estão, meus irmãos e minhas irmãs, vindo contra nós em razão do transbordamento, embora existam ventos contrários que insistem em continuar soprando e dando com ímpeto contra as nossas casas, permanece diante de nós uma possibilidade, a possibilidade de abraçarmos um firme e sólido fundamento. E o verso de número 24 está lembrando isso. Embora o verso de número 5 está apresentando a realidade das chuvas,
dos rios transbordantes e dos ventos que estão dando com ímpeto contra as casas, no verso de número 24, nós temos aqui a lembrança de que o homem prudente e a mulher prudente é aquele e aquela que constrói a sua casa sobre a rocha. À luz do ensino das Escrituras Sagradas, a rocha tem nome, e o nome da rocha é Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Vejamos, para fazermos um link com Mateus 7, 24, 27, o que nos diz Atos 4:11 sobre esta rocha que é Jesus Cristo. E você tem essa liberdade de ir lá para Atos 4:11, para que juntos possamos verificar o que nos diz a palavra do nosso Deus em Atos 4, verso de número 11. Jesus é a pedra fundamental que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, a qual foi posta por pedra principal. Vejamos também o que nos diz 1 Pedro 2, do 4 ao 6, a respeito da pedra fundamental, a respeito da principal pedra. 1 Pedro, capítulo 2, vamos ler do 4 ao 6, de 1 Pedro 2, 4 a 6. Nos diz: e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Jesus está dizendo que você, que eu, que nós, que a igreja, fomos edificados casa espiritual. E na sequência, sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Quem crer na pedra firme e preciosa, escolhida por Deus, que é Jesus Cristo, não será confundido. As famílias que tiverem como referência a pedra principal da esquina, as famílias que estiverem edificadas, que foram eleitas e são consideradas por Deus como preciosas, crendo em Jesus Cristo, crendo nesta pedra principal e fundamental, não serão confundidas. Mas ainda podemos conferir um pouco mais, podemos linkar um pouco mais a realidade de Mateus 7 com aquilo que está em 1 Coríntios 3:11. Vá comigo. Vai fazendo esse passeio comigo na palavra do Senhor. O que vai nos dizer 1 Coríntios 3:11 a respeito dele, que é a pedra, que é a rocha? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 11. Assim nos diz a palavra: porque ninguém pôde pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O pastor Alex não é o fundamento no qual você foi colocado, no qual você foi posto. Meus irmãos e minhas irmãs, por mais que respeitemos a autoridade espiritual dos nossos bispos e bispas, eles não são a pedra fundamental, eles não são os responsáveis por edificar, por acimentar a igreja sobre eles. A palavra que nós acabamos de ler aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo de número 11, nos diz que o fundamento no qual a igreja foi colocada, o fundamento no qual a família está sendo recolocada nesta noite, é Jesus Cristo. É Ele que firma os nossos passos, é Ele que traz cura sobre as nossas famílias, é Ele aquele que desenvolve a nossa salvação, é Ele aquele que nos leva a aprofundar a nossa vida espiritual, desenvolvendo a perfeição cristã na vida de todos nós. E ainda a respeito do significado do sólido fundamento, eu convido você para que abramos as nossas Bíblias em Efésios 2:20.
vejamos o que nos diz lá em Efésios 2:20, a respeito do sólido fundamento. 2:20 de Efésios nos diz desta forma: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, edificados sobre o fundamento dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Jesus Cristo é a nossa rocha em tempos de pandemia. Jesus Cristo é a nossa rocha em tempos de alegria e de tristeza. Jesus Cristo é a nossa rocha em tempos de luto, em tempos de despedidas. Jesus Cristo é a nossa rocha em tempo de nascimento e em tempo de morte. Jesus Cristo é a nossa rocha no verão, no outono, na primavera, no inverno. Jesus Cristo é a nossa rocha no mês de maio. Jesus Cristo será a nossa rocha em todos os meses que estão por vir. Jesus Cristo continuará sendo a rocha da igreja, meus irmãos e minhas irmãs. E a família tem necessitado de uma base. A família tem necessitado de um alicerce, um fundamento. Caso contrário, a família ficará solta, a família será perdida, a família tornar-se-á frágil, volúvel. Se não estiver a família consolidada sobre a rocha que é Jesus, a família não resistirá aos embates, não resistirá às pandemias. Se Jesus Cristo não for o fundamento da família, a família não resistirá, ela desintegrará, meus irmãos e minhas irmãs. E é isso que está acontecendo hoje. É isso o que está acontecendo nesta noite com muitas famílias. Muitos divórcios, muitas separações, muitas crianças abandonadas, violência. Pasmemos nós, meus irmãos e minhas irmãs. Dizem os índices, dizem aí as informações veiculadas pela grande imprensa, que neste tempo de isolamento social tem crescido a violência contra a mulher. Há muitos que estão desesperados por não ter o que comer. É claro que nada vai justificar o feminicídio, nada vai justificar a violência contra a mulher, nada vai justificar o abuso sexual de crianças, mas neste tempo de pandemia, neste tempo de isolamento social, infelizmente, os índices de violência contra a mulher, os índices de violência contra as crianças têm crescido assustadoramente. É isso que tem acontecido: suicídio de adolescentes, filhos que estão tirando a vida de seus pais, pais que estão atentando contra a honra de suas filhas. Há alguns meses atrás, eu acompanhava uma reportagem de um pai covarde, anticristão, que abusou da filha, e quando questionado pelo repórter da razão de ter abusado da filha, aquela pessoa sem Deus, e que Deus tenha misericórdia, que o Espírito Santo possa alcançar e convencer aquela vida, porque Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. E a resposta daquele pai foi: eu abusei porque ela virou mocinha e eu não resisti. Meus irmãos e minhas irmãs, é por isso que nós precisamos estar firmados sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Não podemos perder a referência. Não podemos perder, meus irmãos e minhas irmãs, os princípios cristãos de vista. Que Deus tenha misericórdia da família nestes tempos de pandemia. Que Deus tenha misericórdia das famílias neste tempo de intenso investimento do inferno contra as famílias. Se a família estiver solidificada sobre a rocha que é Jesus Cristo, apesar das tempestades, a família não cairá. E não cairá porque ela tem um fundamento, ela tem uma referência, ela tem um sustento, ela tem um eixo, ela tem um norte. E eu creio que o norte da sua família é Jesus Cristo. É o Senhor aquele que tem estado conosco no enfrentamento deste isolamento social.
É o Senhor aquele que tem estado conosco nestes dias difíceis que todos nós estamos vivendo, nestes dias caóticos que todos nós estamos vivendo. Se não fosse a presença de Jesus, nós teríamos enlouquecido. Se não fosse a presença de Jesus, nós teríamos cometido um ato contra a nossa própria vida. Mas é a presença de Jesus, é o fato de estarmos solidificados sobre esta rocha que é Jesus Cristo, que nos permite viver mais este dia, que nos permite participar nesta noite de mais este culto. É a presença da rocha que é Jesus, que nos permite nesta noite ouvirmos mais uma vez esta palavra que gera vida, esta palavra que solidifica a nossa fé, esta palavra que solidifica a nossa esperança, esta palavra que nos encoraja a prosseguir, esta palavra que nos encoraja a continuarmos dobrando os nossos joelhos, esta palavra que nos encoraja a continuarmos intercedendo pela nossa nação. E olhando ainda para este texto que está diante de nós, de Mateus 7, do 24 ao 27, nós conseguimos extrair aqui, meus irmãos e minhas irmãs, o ensinamento de que a família pode seguir na presença de Jesus Cristo rumo à vitória. A família pode ser bem-sucedida se a base for Jesus, se a rocha for Jesus, se a razão da existência dela continuar sendo Jesus. E o verso 24 continua também esclarecendo isso. O verso 24 está dizendo que o homem prudente e a mulher prudente é aquele e é aquela que ouve e que pratica a palavra do Senhor. Qual foi a palavra que nós ouvimos nos cultos do domingo passado, meus irmãos e minhas irmãs? Espero que nós nos recordemos dela. Em cima daquilo que foi pregado no último domingo, nós apenas ouvimos ou nós nos tornamos praticantes daquilo que nos foi passado, daquilo que nos foi ensinado? Dentro de todas as mensagens que nós já temos no canal da Igreja Metodista em Campo Belo, no YouTube, nós temos de fato ouvido aquelas palavras e praticado aquelas palavras, ou já nos esquecemos daqueles ensinamentos que foram dados e ministrados pelo Espírito Santo de Deus? O segredo para o bem-estar, o segredo para a harmonia, o segredo para o rompimento em fé da família, o segredo para o equilíbrio da família está na prática dos princípios estabelecidos na palavra de Deus. A Bíblia é o manual da família. Há muitos best-sellers cristãos que precisam ser lidos, que são edificantes, que podem ser assimilados, que podem ser devorados por nós, leitores e leitoras, mas nenhum best-seller substituirá o valor prestimoso da palavra do nosso Deus, porque a Bíblia vai continuar sendo e deve continuar sendo o manual da família. É a Bíblia a responsável por nortear a vida do casal. É a Bíblia a responsável por dar aos pais ferramentas para a educação dos filhos, à luz desta palavra, meus irmãos e minhas irmãs. E não basta apenas consultá-la, não basta apenas observá-la de vez em quando, abri-la de vez em quando. Nós compreendemos que é preciso levar a sério os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos da palavra de Deus. Não basta apenas ter saudade dos ensinamentos que na minha infância, adolescência e juventude eu recebi do meu pai e da minha mãe. Eu preciso continuar praticando agora, na minha fase adulta, tudo aquilo que de bom os meus pais ensinaram, tudo aquilo que de bom eu adquiri através do processo educacional da minha infância, da minha adolescência e da minha juventude. E não é diferente com a palavra de Deus. Além de relembrar, de trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, nós precisamos continuar praticando. Continue sendo um praticante da palavra, homem de Deus. Continue sendo um praticante da palavra, servo de Deus.
A você, mãe, que está sendo homenageada hoje pela sua família, pelos seus filhos, pelas suas filhas. Continue, mãe, sendo uma praticante da palavra de Deus. Continue sendo uma mãe sábia, prestimosa, amorosa, piedosa, alicerçada na rocha que é Jesus Cristo. A você, empresário, a você, profissional autônomo ou liberal, continue linkado na palavra de Deus, continue obedecendo a palavra de Deus, vivendo os princípios da palavra de Deus, continue sendo um homem íntegro, um servo íntegro em nome de Jesus. Não basta apenas consultá-la. Cremos na urgente necessidade de uma volta à palavra de Deus. Nós precisamos ter um discernimento espiritual deste tempo de pandemia. Precisamos fazer uma leitura espiritual deste tempo de quarentena, meus irmãos e minhas irmãs. É uma oportunidade que temos recebido de Deus em meio a esta quarentena. Eu não creio que Deus enviou a quarentena. Eu não creio que Deus enviou o coronavírus. Eu creio, meus irmãos e minhas irmãs, que nós também somos coparticipantes de tudo isso. Há pessoas que são responsáveis por esta pandemia. Há interesses escusos, há interesses que estão por trás de tudo isso. Nós não vamos entrar aqui neste viés, neste debate antropológico, sociológico. Nós não vamos entrar neste debate. Mas nós compreendemos nesta noite, meus irmãos e minhas irmãs, que neste contexto de pandemia, nós podemos retornar à palavra de Deus. Podemos retornar mais avidamente ao secreto para um reencontro com Deus. E eu repito, cremos na urgente necessidade de uma volta à palavra de Deus. A palavra não pode ser um enfeite nas casas. A palavra precisa ser lida e precisa ser praticada pela família. Porque a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é lâmpada, a palavra de Deus é bússola, a palavra de Deus é espada, a palavra de Deus é pão, a palavra de Deus é fogo, a palavra de Deus é água, a palavra de Deus é refrigério. Eis o segredo, a palavra é viva e eficaz. Como nos diz aqui em Hebreus 4:12, a gente já está partindo para a conclusão desta palavra. Eu quero terminar com Hebreus 4:12. Esta palavra que vem para refrigerar o ânimo das famílias que estão congregadas e cultuando ao Senhor nesta noite, nos faz ler Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E olha o 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Mateus 7, do 24 ao 27, está apresentando a realidade de 2 casas, de 2 tendas, de 2 habitações. A casa que não cai e a casa que está suscetível à queda. Construamos a nossa casa sobre a rocha e ela não cairá. Eduquemos os nossos filhos e as nossas filhas, sanguíneos, espirituais ou do coração, sobre a rocha e eles não cairão. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando se tornar maduro e madura, não se desviará dos caminhos do Senhor. Famílias reunidas, congregadas nesta noite, construamos a nossa casa sobre a rocha, pois temos a promessa e a segurança de que ela não cairá.
Pastor, eu percebo que há rachaduras espirituais na minha casa, na minha família, no meu casamento, nos meus relacionamentos, no meu namoro, no meu noivado. O que fazer? Construa este relacionamento sobre a rocha que é Jesus Cristo, e Ele garantirá o sustento desta estrutura. Ele garantirá o sustento deste relacionamento. Não estaremos isentos dos problemas, não estaremos isentos do transbordamento dos rios, não estaremos isentos das chuvas torrenciais, não haverá isenção para nós dos ventos que soprarão e darão com ímpeto contra as nossas casas, mas haverá a certeza da permanência e da presença de Jesus, nos dando fé, nos dando coragem, nos dando estratégias e perseverança para o enfrentamento de todos os ventos contrários, meus irmãos e minhas irmãs. Nós vamos orar neste momento pela sua família. Nós vamos orar neste momento pelas famílias enlutadas, pelas famílias que perderam entes queridos. Vamos orar neste momento pela família dos profissionais da saúde que sempre estão inseguros. Vamos orar neste momento, meus irmãos e minhas irmãs, pelas famílias que estão em crise, pelas famílias que receberam notícias do desemprego, pelas famílias que não têm o que comer, pelas famílias que estão angustiadas, aguardando o resultado de exames recentes que foram realizados. Nós vamos orar. E eu quero convidar você a unir a sua fé com a minha fé. Eu quero convidar a sua família a unir a fé com a fé da família espiritual que é a igreja. E nós vamos orar neste momento no nome de Jesus. Senhor, eu sei que há famílias que estão no enfrentamento de tempestades, há famílias que estão no enfrentamento de incertezas, de dúvidas, há famílias que estão no enfrentamento do luto, que estão no enfrentamento, Pai, de notícias que não desejariam ouvir. E neste momento a Tua palavra nos diz que se as nossas famílias, se as nossas casas, se os nossos atos estiverem sendo construídos sobre a rocha que é Jesus, haverá garantia de que vamos vencer os ventos contrários, haverá garantia de que vamos vencer o transbordamento dos rios, de que vamos vencer o enfrentamento das pandemias, de que vamos vencer os maremotos e os tsunamis espirituais. Senhor, entra agora com a Tua provisão no coração deste Teu servo e desta Tua serva e remove, Pai, o medo, remove a insegurança, remove a tristeza. Senhor, fortalece esta casa. Fortalece, Senhor, este esposo que clama, que chora e que se derrama diante de Tua presença nesta noite. Fortalece esta mãe que clama, que chora, que derrama lágrimas pela vida do filho, pela vida da filha. Senhor, derrama nesta noite, Pai, segurança. Derrama nesta noite, Deus, a Tua presença no coração desta mãe que não pôde celebrar o Dia das Mães na presença do filho, na presença da filha, na presença dos netos. Senhor, sustenta. Em nome de Jesus, abraça, Senhor. Envia e acampa os Teus anjos, Pai, no nome de Jesus, ó Deus. Que no término deste culto, Pai, o telefone possa tocar. Que ao término deste culto, Deus, o filho seja lembrado agora. Envie uma mensagem para esta mãe que está durante todo o dia aguardando, ó Pai, um contato dele, um contato da filha. Há mães neste exato momento que estão tristes porque estão se sentindo abandonadas, estão se sentindo esquecidas. Senhor, toca no coração do filho e filha, para que se lembre nos próximos minutos da mãe e ligue para ela, desejando um feliz Dia das Mães e dizendo para ela o quanto ela é importante na vida dele e na vida dela. Senhor, que esta mãe continue firmada sobre a rocha, que esta mãe continue, Deus, firmada sobre o firme fundamento,
Que a tua igreja nesta noite, Pai, permaneça sobre o firme fundamento que é Jesus Cristo. Que a fé da tua igreja seja consolidada. Que neste tempo de pandemia, a rocha que é Jesus Cristo promova um reavivamento espiritual sobre o corpo de Cristo, Pai. Que vidas sedentas possam dobrar os seus joelhos a partir desta noite, clamando mais, orando mais, jejuando mais, se santificando mais. Senhor, há esposos que precisam liberar o perdão para as suas esposas nesta noite. Portanto, vai, Espírito Santo, tomando o coração dele, vai tomando agora a mente dele, vai tomando agora a razão dele, e que no equilíbrio entre emoção e razão, haja um posicionamento para a liberação do perdão sobre a vida da esposa. Senhor, toma o coração desta esposa nesta noite, Deus, e que ela, movida pelo Teu Espírito Santo, possa acolher o perdão liberado e apresentado pelo esposo, e possa também, por sua vez, ó Pai, liberar o perdão para o seu esposo no nome de Jesus, ó Pai. Que a família seja nesta noite solidificada, e que pais e filhos possam se reconciliar, ainda que virtualmente, ainda, Senhor, que remotamente, ainda, Pai, que distantes, através da tecnologia, o Senhor promova, Pai, reconciliação entre pais e filhos e pais, em nome de Jesus. Senhor, vai promovendo a restauração dos lares, dos casamentos, dos relacionamentos nesta noite, no nome de Jesus, ó Pai. Toma, Senhor, a vida deste noivo, a vida desta noiva. Desfaça, Senhor, toda esta confusão nesta noite, no nome de Jesus. Desfaça, Senhor, todo este mal entendido na vida destes noivos nesta noite, no nome de Jesus, ó Pai. Mesmo no meio desta quarentena, Senhor, o inimigo tem se levantado para tentar destruir valores, para tentar destruir posicionamentos, para tentar destruir relacionamentos. Mas nós, nesta noite, Pai, com todo o poder, unção e autoridade, queremos repreender a ação do maligno contra a vida de homens e mulheres. Senhor, toma a vida deste teu servo e serva, ainda decepcionado, ferido e ferida com o último relacionamento que foi desfeito de uma maneira que ele ou ela até o presente momento ainda não consegue compreender. Em nome de Jesus, restaura a paz interior. Restaura, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, o domínio próprio na vida deste filho e na vida desta filha. Restaura, Senhor, a alegria no coração dele, a alegria no coração dela. Senhor, vai visitando os lares, vai visitando as famílias, vai visitando os esposos, as esposas. Vai visitando nesta noite, Pai, porque firmados estamos sobre Jesus Cristo. E ainda que os ventos invistam contra as nossas vidas, que os rios transbordem, ainda que o maligno tente soprar para tentar derrubar, ó Deus, a nossa paz, a nossa alegria, o Senhor nesta noite está restaurando a sorte da família. O Senhor está fortalecendo nesta noite as famílias. E debaixo desta certeza, nós oramos e te agradecemos por esta palavra, te agradecemos pela rocha que é Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém. Receba, meu irmão e minha irmã, família bendita do Senhor, o bálsamo do Senhor, e nós vamos louvar. E à medida em que estivermos louvando, Deus vai consolidar aquilo que iniciou na sua vida. Então louve, adore o Senhor nesta noite, aproveite esta oportunidade, porque Ele permanece presente e muito ativo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Teus olhos
olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Neste momento em que já nos preparamos para o encerramento do nosso culto, queremos orar pela vida dos aniversariantes da semana e queremos também orar pela vida dos visitantes que estão conosco. Nós vamos orar e vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos pela vida daqueles que completarão mais um ano de vida nesta semana. Que o Senhor esteja com eles, abençoando, fortalecendo, guardando e livrando de todo mal. Que este aniversário possa acontecer tendo a presença da rocha, Jesus Cristo, o firme fundamento deste teu filho e desta tua filha. Nós oramos, também te rendendo graças pela vida de todos os visitantes que estão conosco, Senhor, neste culto, nesta noite. Que eles possam retornar outras vezes, que eles possam estar conosco, ó Pai, nas plataformas, participando dos cultos virtuais, mas que quando nós, ó Pai, retornarmos os cultos presenciais, que eles também estejam presentes conosco, estejam aqui cultuando e agradecendo o Senhor por todas as bênçãos derramadas sobre a vida de cada um deles e de cada uma delas. Esta, Pai, é a nossa oração. E na certeza da Tua presença conosco, na certeza, Pai, da manifestação do Teu poder, nós te agradecemos no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Ministério de Comunicação, pela presença, pelo suporte na realização de mais este culto. Oramos e por tudo nós te agradecemos e assim o fazemos no nome de Jesus. Irmãos e irmãs, que a bênção do Deus Pai, que a bênção do Deus Filho e que a bênção do Deus Espírito continue dando suporte para todos nós e para todas as nossas famílias, para permanecermos firmes hoje e para todos sempre. Amém. Não esqueça você de ir lá no canal da nossa igreja, no YouTube. Nós temos uma homenagem que foi preparada para as mamães no culto da manhã e você vai poder também reproduzir esta homenagem e participar deste tempo celebrativo. Uma semana muito abençoada e até terça-feira, com a permissão do nosso Deus.
Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou